Locke, ele era um autor mais epistemológico e gnosiológico do que propriamente um autor político. A política entra na vida dele por questões eu poderia considerar incidentais, mas a sua grande inclinação, o seu grande interesse intelectual era uma investigação filosófica a respeito da ciência e da teoria do conhecimento e da forma como se conhece, que no final das contas é essa obra aqui, O Ensaio sobre o Entendimento Humano. Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou trazer uma explicação dos conceitos fundamentais presentes na obra Ensaio sobre o Entendimento Humano do John Locke, certo? Caso você queira se aventurar nessa leitura, você já vai ter tido uma introdução prévia aqui nesse vídeo comigo. Esse roteiro. Eu vou falar para vocês hoje do que é as ideias, do que é que Locke compreendia como ideias, a noção de inatismo, vou falar do que é razão, vou falar o conceito de fé, o que é que significa o conceito de fé, experiência, certo? Também vamos falar das ideias complexas, substância, a relação, os graus do conhecimento. E depois dessa aula você vai conseguir se aventurar pela leitura sem maiores problemas. Eu conto com a sua visualização até o final desse vídeo para que você consiga me ajudar nessa empreitada. E se você gostar, chega lá no final do vídeo, dá um like, que ajuda bastante a gente. Então, sem mais delongas, vamos começar. O primeiro bloco desse vídeo eu quero fazer uma ressalva de ordem biográfica, que vai permitir que vocês entendam alguns aspectos da obra de Locke. Coisa simples. Locke ele é conhecido como o pai do liberalismo. Entretanto, esse título não é bem apropriado, porque quando a gente analisa a biografia dele, percebemos que as grandes inquietações, os grandes interesses de Locke, os interesses filosóficos, os interesses intelectuais dele, eles eram muito variados e não eram necessariamente de política, certo? Tanto é que a grande obra de Locke não é o segundo tratado sobre o governo, que é a obra com a qual ele é mais conhecido. E justamente por conta dessa obra, o primeiro tratado sobre o governo e o segundo tratado sobre o governo, que rendeu a ele esse título de pai do liberalismo. Mas, na verdade, essas obras políticas foram escritas sob o anonimato. Ele escreveu essas obras e as publicou utilizando pseudônimos. Por que que ele fez isso? Justamente para fugir das perseguições. Ele viveu em um momento muito conturbado na história inglesa, foi perseguido pelo rei, se exilou, viveu na Holanda em algumas ocasiões disfarçadamente, né, sob uma identidade falsa. Eu posso tratar disso em outro vídeo com mais detalhes, certo? Mas no final da vida dele, ele assumiu a autoria de muitas obras políticas, dentre elas o segundo tratado sobre o governo. Entretanto, a obra que ele escreveu, que ele fez assim, questão de divulgar para todo mundo, que ele fez questão de apresentar no ambiente acadêmico, no ambiente intelectual da Inglaterra, que ele fez questão de comentar a sua obra com seus pares, tanto no exterior quanto em seu país, foi justamente o ensaio sobre o entendimento humano. Ele, inclusive, recebeu críticas muito severas, recebeu elogios muito calorosos, né? A obra dividiu opiniões e ele até discutiu a sua obra com Leibniz, ninguém menos do que Leibniz, um dos autores mais importantes de toda a história da filosofia. E Leibniz não concordou com as suas proposições, né, com as suas concepções e meio que refutou a obra de Locke, escrevendo justamente os novos ensaios sobre o entendimento humano. Então, veja, é essa obra que a gente vai comentar hoje aqui alguns conceitos dela, que é a sua obra mais importante. Enquanto as outras, ele só no final da vida, perto da morte, veio reconhecer a sua autoria. Então, Locke, ele era um autor mais epistemológico e gnosiológico do que propriamente um autor político. A política entra na vida dele por questões eu poderia considerar incidentais, mas a sua grande inclinação, o seu grande interesse intelectual era uma investigação filosófica a respeito da ciência e da teoria do conhecimento e da forma como se conhece, que no final das contas é essa obra aqui, O Ensaio sobre o Entendimento Humano. Como é a estrutura do livro? Ele pode ser dividido em quatro grandes partes. A primeira, ele vai se deter a criticar a noção de inatismo.
Daqui a pouco você vai entender o que é que significa isso. Fica comigo até que eu vou explicar mais para frente. Mas para não perdermos o fio da meada. A primeira parte ele analisa a questão do inatismo e critica essa concepção. A segunda parte do livro ele vai justamente falar com muita profundidade e com alguns exemplos sobre a origem das ideias. E a terceira parte ele vai analisar a linguagem e qual é a relação entre a linguagem e as palavras com as ideias. Daqui a pouco vocês vão entender qual é o significado de ideia para a perspectiva de Locke. E na quarta parte é justamente a conclusão, onde ele meio que esboça ou demonstra, chamemos assim, quais são justamente os limites até onde a inteligência humana é capaz de chegar, certo? Essa, em linhas gerais, é a estrutura do livro. Feita essa explicação da estrutura, qual é a postura que Locke tem no seu filosofar? Eu estou aqui comigo justamente a obra do Locke, no livro 1, capítulo 4, parágrafo 23. E se o tomar sem exame os princípios de outras pessoas não foi o que fez dele, referindo-se a Aristóteles, um filósofo, suponho que somente será isso que fará um filósofo a qualquer outro. Ou seja, o que ele quer dizer? Qual é a postura de Locke? Para Locke, é inadmissível que nós aceitemos premissas, que nós aceitemos conceitos, que nós aceitemos concepções sem analisar, sem examinar. E, se necessário for, devemos romper com conceitos e premissas anteriores. O simples fato de aceitar um postulado filosófico porque ele veio de alguém como Aristóteles ou como Platão não é a maneira correta. O correto é examinar para ver se esse postulado é verdadeiro e se esse postulado está correto, aí sim nós podemos aceitá-lo. E caso não esteja correto, nós o rechaçamos. Por sobre o exame da razão e verificar a veracidade de postulados de quem ele recebeu, foi isso que fez Aristóteles ser um filósofo. Então, a cena do filósofo é essa. É quase que um caminho solitário em busca da verdade. Há aquela noção, aquela visão do amor à sabedoria, né? O filósofo é aquele que ama a sabedoria, logo concordaria totalmente com isso, só que há uma impossibilidade de aceitar uma tradição. Locke ele não é nem um pouco socrático, digamos assim. Locke ele é muito mais individualista nesse ponto. Bem, se os filósofos que vieram antes de mim disseram coisas corretas, muito bem, vou concordar com eles, mas eu não vou aceitar passivamente e cegamente as suas premissas, as suas concepções ou os seus ensinamentos. Essa é a postura do filósofo e ele faz isso com também Descartes. Descartes foi muito importante para a carreira filosófica de Locke. Foi justamente a partir da leitura das obras de Descartes que Locke se interessou por filosofia. E nessa redescoberta da filosofia pela obra de Descartes, ele próprio iria romper com a filosofia cartesiana. Em que ponto? Aqui a gente entra exatamente na concepção do inatismo. No inatismo, na filosofia cartesiana, há uma afirmação, uma concepção de que o conhecimento humano ele não recai sobre os objetos do mundo que nos circundam, mas sobre as ideias que estão na mente humana. E dentro dessa concepção, Descartes consideraria que existem certos conhecimentos, certas ideias que já são inatas, ou seja, que já estão dentro da mente humana antes que ele tenha experiência, antes que o homem tenha experiências, um tipo de conhecimento a priori, digamos assim. Essa concepção ela é muito semelhante, poderíamos até considerar idêntica, né, à reminiscência de Platão. Ou seja, para Platão, nós vemos isso no diálogo, se eu não me engano, no diálogo Meno, onde nós temos aquela célebre passagem em que Sócrates está conversando com um escravo. E o escravo ele afirma que não sabia de nada, que nunca estudou nada, que não saberia de absolutamente nada. Então, mas Sócrates, ele demonstra não, que o escravo, ainda que ele pensasse que não sabia de nada, na verdade ele sabia de muita coisa. E como é que Sócrates procede? Né? Ele começa a fazer perguntas ao escravo e esse escravo vai respondendo corretamente todas as perguntas que Sócrates faz.
Sócrates demonstra que aquele escravo sabia muito mais coisa do que ele imaginava. E o que é isso? É justamente o conhecimento que a alma já carrega consigo antes de vir ao mundo. Uma vez que o homem está vivo, encarnado e atuante na realidade, basta que ele recorde. É a reminiscência, é uma recordação. Recordar aquilo que a alma já sabia. Em certa medida, isso aqui é muito semelhante aqui a essa noção do inatismo cartesiano também. E Locke não vai concordar com isso. Essa é uma das razões para que chamemos o Locke de um autor empirista. E quando se critica o inatismo, a noção do inatismo, se postula, no seu lugar, uma concepção que vai ser radicalmente diferente. No caso, a origem das ideias, né, elas não estão já dentro da mente humana, já não são carregadas pela alma imortal. Mas a origem das ideias está unicamente na experiência. O homem adquire as ideias que povoam, que habitam a sua mente, e com essas ideias ele constrói o seu conhecimento e ele se guia dentro da vida a partir da experiência. Por isso que a gente diz Locke é um autor empirista. A origem do conhecimento, a origem das ideias está na experiência. Uma vez definida a origem das ideias na experiência, segue-se então com o procedimento. Como é que essa experiência se dá? O homem ele tem contato com os objetos do mundo, esses objetos vão compor ideias na sua mente, e também o homem ele pode refletir, ele pode ponderar, raciocinar sobre as ideias que já estão dentro da sua mente e daí criar, gerar outras ideias. Então é uma experiência interior e a experiência sensitiva. A experiência, no caso, ela é dividida nessas duas modalidades: sensitiva, contato direto entre o homem e o meio, e reflexiva, a sua própria ponderação, a sua própria introspecção. E aqui, como é que Locke está explicando no seu texto? Livro 2, capítulo 1, parágrafo 2º. Nossa observação, ocupando-se já sobre objetos sensíveis externos, ou já sobre operações internas de nossas mentes, percebidas e refletidas por nós mesmos, é a que abastece o nosso entendimento com todos os materiais do pensar. Aquilo que eu acabei de explicar. Contato direto com os objetos ou a ponderação a respeito dos objetos anteriormente apreendidos. Esse é o esquema. Ser humano, experiência, sentidos. Só que aqui a gente encontra o conceito de qualidade. O que é a qualidade para Locke? A qualidade é a capacidade, é o poder que os objetos têm de imprimir ideias na mente humana. Por exemplo, quando eu vejo, tá aqui o meu roteiro. Isso aqui é uma folha de papel. Essa folha de papel deixa na minha mente impressões. A textura, a cor, o cheiro, tudo que há. Livros aqui, todos esses objetos, eles deixam sensações que vão me acompanhar durante a vida. E, ao mesmo tempo, essas qualidades elas podem ser também secundárias. Que as qualidades secundárias são justamente os efeitos que as qualidades, né, causam na gente. Então, vou dar um exemplo aqui mais trivial. Se eu como uma fruta gostosa, uma manga, por exemplo, então o prazer, o bem-estar que essa alimentação me causou é justamente a qualidade secundária. A qualidade primária é o efeito imediato do ato de comer a fruta, de sentir o seu sabor, de sentir a sua textura, de ver a sua cor, de tocar na sua materialidade. Essa é a qualidade primária. A qualidade secundária é os efeitos que isso causa em mim. A minha sensação de bem-estar, a minha sensação, ou se o alimento está estragado, o mal-estar que o alimento causou. Sabe? Essa é a qualidade primária e secundária que está compondo os objetos que, por sua vez, está permeando o imaginário humano na experiência. Essa concepção que você ouviu agora, ela é justamente a ideia simples. Mas também existem ideias complexas, que é justamente um conjunto de ideias simples. E dentro das ideias complexas,
Locke ele subdivide em modos, relação e substância. Os modos, por sua vez, eles se subdividem também em modos simples e modos complexos. Eu trouxe aqui um exemplo de um comentador do Locke, Agustín Izquierdo, que ele definiu o que é modo. Ele diz o seguinte: os modos são as ideias complexas que se concebem como rastros de outra coisa e que não podem subsistir por si mesmas, senão em outras coisas. Nesse ponto aqui, a gente encontra um problema. Essa concepção de algo que não consegue subsistir por si próprio é o contrário da substância, né? O modo ele é o oposto à substância. A substância é um conceito básico, um conceito central em toda a metafísica ocidental. E comumente interpreta-se, define-se substância como sendo aquilo que existe ou subsiste por conta própria. Aquilo que é subsistente, que não depende de outra coisa para existir, para ser, para estar. Então, essa concepção de substância ela é muito problemática para alguém que busca ser empirista. E como é que Locke vai definir substância? Ele vai mudar radicalmente a compreensão do que é substância. Quando falamos ou pensamos em qualquer classe de substância corpórea, como um cavalo, uma pedra, ainda a ideia que temos delas não é senão a reunião de várias ideias e qualidades sensíveis que acostumamos a unir na coisa chamada pedra ou cavalo. Entretanto, porque não podemos conceber como poderiam subsistir sozinhas, suponhamos que existem um sujeito em comum que a sustenta, e este suporte lhe damos o nome de substância. O que é que Locke disse aqui? Fica aqui, presta atenção, que você vai entender. É muito simples. O exemplo que ele dá é da pedra e do cavalo. Quando eu vejo um cavalo, eu não estou vendo apenas um cavalo, eu estou vendo um conjunto de ideias que somadas formam um cavalo. Um conjunto de elementos, ou seja, eu estou vendo a forma do cavalo, eu estou vendo a cor, tem a textura, tem a corporeidade, tem o cheiro. Tudo isso compõe um cavalo, a própria forma, tudo. E essas ideias separadas, nós não conseguimos ter acesso a esses elementos separadamente na realidade. Quando eles se apresentam para nós, eles se apresentam sempre em conjunto. Eu não consigo ter simplesmente aqui na minha frente o cheiro do cavalo. Eu não consigo ter simplesmente aqui na minha frente a materialidade do cavalo sem a sua forma, sem a sua cor, sem a sua textura, sem o cheiro, nada. Todos eles se apresentam em conjunto, de uma só vez. E a minha mente apreende isso. Então, o que é que existe na realidade que faz com que todos esses elementos simples que compõem e que a minha mente apreende e entende como sendo um cavalo, como é que todos esses elementos separados eles se unem e formam um cavalo, que a minha inteligência assim o define? Justamente a substância. Isso é a substância para Locke. Definida a origem das ideias, definida a experiência, criticado o inatismo, explicado o que é ideia, ideia simples, ideia complexa, o que são as qualidades primárias e secundárias, definido esse movimento do homem no mundo e a possibilidade de conhecer, aí Locke ele começa agora a buscar entender os tipos de conhecimento e os graus do conhecimento. Tipos e graus de conhecimento. E ele vai ver quatro tipos de conhecimento e basicamente 3 graus. Quando fala de 3 graus, é a hierarquia do conhecimento. 4 tipos e 3 graus. Os tipos são a identidade ou a diversidade. Ele aplica essas duas nomenclaturas, diversidade ou identidade, relação, coexistência e existência real, certo? Vamos agora analisar ponto a ponto desses 4 tipos de conhecimento. Na verdade, porque a identidade ou a diversidade é justamente identificar, o homem ele identifica que as ideias elas são meio que únicas.
Cada ideia é única. Só que elas podem ter semelhança com outras tantas ideias. E, justamente, o primeiro ponto é a identidade das ideias, o que elas são, como é que elas se apresentam. O segundo ponto, que é a relação, é como é que elas se intercomunicam, como é que elas se comunicam, né? Como é que uma ideia se relaciona com outra. Muito simples. E o terceiro ponto é justamente o ponto da coexistência, que é, no final das contas, no frigir dos ovos, é a percepção da substância. Como é que todas aquelas qualidades, todas aquelas ideias simples que compõem o objeto, como é que elas se relacionam e a coexistência delas forma justamente a substância. Aquilo que dá suporte e permite que um ente exista no mundo. No caso do exemplo que ele dá, o cavalo. O cavalo, a pedra. Essa é a coexistência. Todas aquelas qualidades que estão circundando um objeto determinado. E justamente o ponto 4, que é a existência real, ela é tem um aspecto um pouco mais valorativo, digamos assim, que é uma concordância ou uma discordância entre ideias, a mente e a realidade. Ou seja, então nesse quarto ponto da coexistência real, que é uma concordância ou uma discordância, o que isso quer dizer? Porque às vezes nós temos uma ideia e essa ideia, quando ela é confrontada com outra, surge justamente uma discordância ou uma concordância. Aí que vai se chegar no juízo de valor sobre a realidade. Se nós estamos diante de uma mentira ou estamos diante de uma verdade. Se nós estamos diante do engano ou se estamos diante do conhecimento verdadeiro. Então é nesse sentido que começa a tomar forma uma análise mais valorativa do conhecimento humano. E agora a gente chega na hierarquia do conhecimento. Há três hierarquias de conhecimento. O conhecimento mais certo, digamos assim, o conhecimento verdadeiro, aquele que não tem dúvida alguma sobre a verdade das suas postulações, é o conhecimento certo mesmo. Locke vai chamar do conhecimento intuitivo. Então veja que o sentido de intuição, o conhecimento intuitivo, é completamente diferente do senso comum, do que a gente entende, o que a gente diz, o que nós queremos dizer quando falamos intuição. Intuição significa o conhecimento certo, ou seja, o ser humano, o homem, ele tem contato com um dado da realidade e aquele é tão autoevidente que é verdade, é tão autoevidente que é certo, que o homem simplesmente já intui a sua veracidade. O homem não precisa comparar aquela ideia com outra, que é justamente o segundo ponto, que é o conhecimento demonstrável. Demonstrável, o tipo de conhecimento demonstrativo. Ou seja, o ser humano, quando ele tem contato com uma ideia específica, ele tem uma certa impressão de que aquilo é verdade, ou que não seja verdade. Mas o que é que ele faz? Ele busca correlacionar aquela ideia com outras ideias. E nesse ato de correlacionar ideias, ele consegue chegar à verdade, ele consegue chegar a um conhecimento certo. Ele consegue demonstrar que o conhecimento é certo. Um exemplo de conhecimento intuitivo: o céu é azul, a grama é verde, 2 mais 2 é igual a 4. É um conhecimento intuitivo, é o mais alto grau de saber, que não resta nenhuma sombra de dúvida. Agora, um conhecimento demonstrável é bom, quando a gente pega alguma coisa, é um conhecimento imediato, né? Quando a gente faz comparações e com essas comparações a gente chega até a certeza, né? Eu não me recordo que agora não me vem nenhum exemplo aqui para eu dar para falar de um conhecimento demonstrável, mas, por exemplo, o próprio conhecimento científico. A gente tem uma hipótese, a gente supõe alguma coisa, faz a pesquisa, levanta dados e a gente consegue demonstrar qual era a nossa hipótese. Então, tá aqui um exemplo. A pesquisa científica. É isso aí. Tá? Esse é o conhecimento demonstrativo. E o terceiro grau é justamente o conhecimento sensitivo, que é aquele que ele é adquirido por meio da interação com o mundo, que é o conhecimento mais básico que todo homem tem. Né? Com ele,
é com o conhecimento sensitivo que nós conseguimos, né, conhecer o mundo. E dentro ainda desse aspecto dos tipos de conhecimento, vai incidir o conceito de juízo, que significa, em linhas gerais, né, é um conhecimento aproximado. O juízo ele se encaixa aqui no conhecimento demonstrável e se encaixa no conhecimento sensitivo. Porque o juízo é uma probabilidade. O homem, ele, quando tem contato com o real, ele percebe que talvez as coisas estejam erradas ou talvez as coisas estejam certas. E aí o que ele vai fazer? Ele vai investigar. Ele vai usar a razão para poder justamente, né, fazer essa crítica a respeito das ideias que ele tem e do conhecimento que ele tem levantado na experiência para chegar até a verdade. Então, há aqueles conhecimentos que eu não consigo demonstrar, que eu não tenho certeza se esse conhecimento meu é verdadeiro. Só que eu encontro uma outra pessoa que me traz um testemunho. Aqui vem um conceito de testemunho para Locke. Vem uma pessoa que me relata uma coisa muito semelhante às minhas próprias conclusões, que fala uma coisa parecida com a minha própria experiência que eu tive na realidade. Então, quando junta o meu relato, a minha experiência, com o relato e o testemunho de uma terceira pessoa, e surge outra pessoa que traz um conhecimento, né, traz um relato muito parecido, e por meio dessa união de testemunhos diversos, nós começamos a tatear num conhecimento mais certo, um conhecimento antes meramente sensitivo, antes meramente provável, e começamos a nos encaminhar para um conhecimento demonstrativo e, possivelmente, quem sabe, um conhecimento intuitivo, um conhecimento de fato certo, de fato indubitável. Tá? Aqui tem um insetinho aqui, uma borboletinha aqui atraída pela luz, olha só. Ok? E por fim, né, vamos falar da razão e da fé. A razão é o veículo que conduz tudo. É por meio da razão que nós encontramos também o conceito de liberdade de pensamento, liberdade para Locke. Que a razão é o instrumento e é a luz que vai guiar tudo. Feito eu disse, a postura do filosofar. Nenhum preceito, nenhum conceito, nenhum postulado filosófico deve ser aceito de forma cega. Ele tem que passar à luz da razão. A razão tem que determinar se ele de fato é correto ou não. Você lembra do começo do vídeo que eu disse a questão religiosa? Porque Locke, isso a gente percebe quando vemos a sua biografia, os grandes problemas, os grandes problemas religiosos que ele viveu e que ele viu no seu tempo, fundamentaram ele acreditar que boa parte dos problemas do mundo estavam relacionados ao mau uso da fé e o mau uso da razão. Porque para Locke, a fé, sem os freios da razão, o homem cai no fanatismo religioso. Então Locke ele queria combater o fanatismo religioso, porque lembre-se que boa parte dos problemas políticos da Inglaterra do seu tempo se deram também com já a partir de Henrique VIII, quando ele rompe com a Igreja Romana e ele cria a sua própria Igreja, o Anglicanismo. E ele considerava os problemas que a Inglaterra passava como problemas de ordem religiosa por mau uso da fé e mau uso da razão. Então, no momento que ele começa a querer entender como é que se dá o processo do conhecimento humano, como é que se dá o processo intelectivo e como é que o ser humano pode, a partir daí, fazer o melhor uso da razão, ele também visava um melhor uso da razão para controlar a fé e evitar o fanatismo religioso. Bem, e assim, dentro desse panorama, como ele termina a obra? Entretanto, ainda que se tenha falado muito no mundo sobre os erros e opiniões diversas dos homens, me sinto obrigado a declarar, para fazer justiça à humanidade, que não existem tantos homens no erro como geralmente se supõe. Pessoal, se vocês querem ver mais vídeos dessa série, conceitos fundamentais dos autores, deixa aqui nos comentários, dizendo qual autor que você gostaria que eu trouxesse para cá. Se você quiser fazer uma consultoria comigo
sobre rotina de estudos, organização de um calendário de estudos, me procure no Instagram a gente pode ver uma disponibilidade na minha agenda. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, por gentileza, porque você vai me ajudar bastante. Fazer esses vídeos aqui é muito trabalhoso, vocês não imaginam quantas horas eu preciso para fazer um vídeo simples feito esse aqui para vocês, tá bom, pessoal? É isso, até a próxima e valeu!